de romper todos os limites, superar e violar os interditos. Para dar um exemplo disso, vamos pegar a primeira página do Gênesis, a famosa história de Adão e Eva. Ela pode ser lida em muitos códigos. O cristianismo, a tradição judeu-cristã, lê num código religioso, fala de pecado original, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Mas a leitura antropológica, filosófica, descobre aí o ato supremo do ser humano. Você não pode comer da fruta proibida. Se você comer, você morre. E o ser humano tem o prazer de violar o interdito, de fazer a coisa proibida, a coisa melhor que tem. E ele viola, descobre a sua realidade, se transforma em humano. Então essa passagem é grandiosa. Mas vamos voltar para o Brasil. Tem um mito fantástico dos carajás. A cultura carajá no Bananal é riquíssima em mitos preciosos. E esse mito dos carajá é bem essa dimensão da transcendência. Segundo o relato deles, o Criador os fez a eles imortais, os carajá imortais, e viviam como peixes na água, dos rios, dos lagos, não conheciam o sol, a lua, as estrelas, nada disso, mas as águas. E no fundo de cada rio, onde estivessem, havia sempre um buraco carregado de luz, com grande intensidade. E era o preceito do Criador: você não pode entrar nesse buraco, senão vocês perdem a imortalidade. E ele circundava aquele buraco, se deixava iluminar com as suas cores, pela luz que vinha desse buraco. Mas respeitavam, mas era grande a tentação. O que tem lá dentro? Até que um dia um carajá afoito se meteu o buraco adentro. E caiu nas praias esplêndidas do rio Araguaia, que são praias alvíssimas, belíssimas. E ficou maravilhado. Viu o sol, pássaros, paisagens soberbas, flores, borboletas. Por onde dirigia o olhar, ficava cada vez mais boquiaberto. E quando começou a entardecer e o sol sumiu, pensou voltar aos irmãos. Mas aí apareceu a lua, as estrelas, cânticos de pássaros. Ficou mais embasbacado ainda. Passou a noite se admirando da grandiosidade do universo. E quando pensava que ia avançado na noite, o sol começou a despontar. E ele se lembrou dos irmãos e voltou pelo buraco acima. E reuniu os irmãos e disse: irmãos e irmãs, meus parentes, vi uma coisa extraordinária, que vocês não podem imaginar. E contou a experiência dele. Aí todo mundo queria ir para o buraco. Aí os sábios disseram: mas o Criador é tão bondoso conosco, nos deu a imortalidade. Vamos consultar o Criador. E eles foram consultar o Criador. E disseram: Pai, deixa-nos passar pelo buraco. É tão extraordinária aquela realidade que o nosso irmão afoito nos contou. E o Criador, com certa tristeza, disse: realmente é uma realidade esplêndida, as praias são lindíssimas, a floresta tem uma biodiversidade fantástica. Ele falava já o nosso dialeto moderno. Disse: vocês podem ir para lá, mas tem um preço. Vocês perdem a imortalidade. E aí todos se entreolharam e se fixaram naquele primeiro que foi. E aí todos decidiram passar pelo buraco e renunciar à imortalidade. E a divindade disse: olha, eu respeito a decisão de vocês. Vocês vão ter experiências fantásticas de beleza, de grandiosidade, mas tudo será efêmero. Tudo vai crescer, vai madurar, vai decair, vai morrer. E vocês vão participar. Vocês querem isso? E todos unanimemente disseram: queremos. E foram. Cometeram o ato de suprema coragem para ter a liberdade de viver a experiência. Renunciaram à vitalidade perene, renunciaram à imortalidade. E até hoje estão lá os carajás naquelas praias lindíssimas. Se um dia vocês forem lá, os vão encontrar rolando naquelas areias, mergulhando naquelas águas muito verdes, mas profundamente livres. Talvez é a cultura que mais aprecia a liberdade.
Eles fizeram a experiência da transcendência. Essa passagem é a transcendência, que revela a grandiosidade do ser humano. Bom, formalizando o nosso discurso, o que é o ser humano então? É um ser de abertura. É um ser concreto que está ali situado, mas aberto. É um nó de relações voltado em todas as direções. E já dizia o grande filósofo Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Então, só se comunicando, realizando essa transcendência concreta na comunicação, que ele se constrói. É só saindo de si que ele fica em casa ricamente. É só dando de si que ele recebe em ser, em potencialidade. Então, um ser de abertura, um ser potencial, um ser utópico. Sonha para além daquilo que é dado. E ele sempre acrescenta algo ao real. Emile Durkheim, esse grande fundador da sociologia, ele diz isso, que é a singularidade do ser humano como ser social. É poder criar utopia. É poder acrescentar algo ao real que só ele faz, nenhum animal faz. Por isso ele cria símbolos, cria projeções, cria utopias. Porque ele vê o real transfigurado. Essa capacidade é o que nós chamamos transcendência, isto é, transcende, rompe, vai para além daquilo que é dado. Numa palavra eu diria o seguinte, que o ser humano é um projeto infinito. Um projeto infinito. E a conclusão que tiramos disso é que nós não devemos nos deixar enquadrar por ninguém, por papa nenhum, por governo nenhum, por ideologia nenhuma, por revelação nenhuma, por nada no mundo, porque tudo é menor. O ser humano é um projeto infinito, não dá para enquadrar. Ele pode amorosamente acolher dentro de si, pode servir o demais, mas ele só pode na sua liberdade, decidindo-se a isso, mas por nenhuma imposição. Então ele não pode ser enquadrado, por nenhuma fórmula científica, por nenhum modo de produção, por nenhum sistema de convivialidade, nem o nosso moderno globalizado, dentro do pensamento único que diz, não há alternativa a isso, dentro do fundamentalismo da economia de hoje que diz, só existe essa, o modo de produção capitalista global, fim da história, não há alternativa. Essa concepção supõe um conceito pobre do ser humano. No fundo, um mero consumidor, que só tem boca para consumir, mas não tem cabeça para projetar. Eles não estão interessados em criar um cidadão criativo que pense, estão interessados em criar um consumidor, agalinhado lá no seu galinheiro, perdido da sua identidade de ser águia. Então nós protestamos contra isso, em nome da nossa transcendência. O ser humano é um ser criativo, pensa alternativas, e se não consegue pensar, resiste, e se rebela, e se levanta, e protesta, e ocupa terras, e decreta uma outra ordem, um outro direito difuso, ligado à vida, ligado à liberdade. E não esse que enquadra, que privilegia, que diz, essa é a norma, isso é o correto, isso é constitucional. Então, o fato de o ser humano ter transcendência lhe permite uma imensa liberdade. A liberdade, pelo menos essa da protestação, da ação de protesto. Que quando ele não pode mais fazer nada, tal é a opressão, pelo menos pode protestar. Pelo menos pode mostrar a língua ao torturador, dar banana ao opressor. Isso ele pode. Podem torturá-lo, matá-lo, mas ninguém tira essa capacidade dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhem ao redor os sistemas que nos querem enquadrar hoje, na educação, na família, na escola, nas religiões. Não nos deixemos mediocrizar. Mantenhamos nossa grandeza, nossa capacidade de voo, nossa capacidade de transcendência. Onde fazemos cotidianamente essa experiência? Bom, eu acho que é falar disso, muitas pessoas já foram dizendo aqui e acolá, onde a gente experimenta isso. Eu acho que há
alguns eixos existenciais pelos quais todo mundo passa.